Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Arthur que está falando. Hoje vamos tratar de uma questão que foi formulada na primeira fase da OAB a respeito da defesa do executado, caiu no 23º exame unificado e diz respeito, então, da defesa do executado. Bom, antes, no entanto, de começar a exposição, gostaria de mais uma vez formular o pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam nossa página no Facebook, acessem lá o nosso blog e assinem a nossa newsletter, ok? Bom, a questão, ela dizia que foi formulada em 2017, ela diz respeito então ao modo de defesa do executado. Bom, inicialmente nós devemos ter em mente que a tutela jurisdicional executiva, tá, que é concreta, que visa a transformação da realidade para satisfazer o interesse do credor, ela também assegura lá a incidência do princípio do contraditório. Então está superada uma antiga discussão que havia na doutrina se existia ou se não existia contraditório na execução. Bom, e o modo de defesa do executado no procedimento executivo, ele varia justamente de acordo com o procedimento que é desenvolvido. Nós temos na tutela jurisdicional executiva dois principais grupos de procedimento. Na verdade, são vários procedimentos que existem na tutela executiva, diferente da tutela cognitiva, em que nós temos um principal procedimento, que é o procedimento comum. Na tutela executiva, nós temos diversos procedimentos comuns, a depender aí de dois fatores. Em primeiro lugar, o tipo de obrigação que está sendo executada, se é uma obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E, em segundo lugar, o tipo do título executivo, se é um título executivo judicial ou se é um título executivo extrajudicial. Para a questão que eu vou logo falar com os senhores, o que nos importa é a natureza do título executivo. Então, nós temos os títulos executivos judiciais, que, grosso modo, são aqueles formados por meio de uma tutela jurisdicional, estão lá elencados no artigo 515, e temos também os títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles formados, então, fora, sem ter o intermédio de um agente do Estado, sem ter o intermédio da tutela jurisdicional. Estão elencados lá no artigo 814. Bom, a depender, então, do tipo, da natureza do título executivo, nós vamos ter formas diferentes de se defender. Sendo o título executivo judicial, o procedimento que se desenvolve é o cumprimento de sentença, e a forma de defesa, portanto, é então a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista a partir do artigo 523. Se nós estamos falando, de outro lado, da execução que é lastreada, que é iniciada por um título executivo extrajudicial, a forma de defesa do executado, portanto, são os embargos à execução. A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução são, então, portanto, duas das espécies do gênero maior, que é a modalidade a forma de defesa do executado. Essas duas espécies, a impugnação e os embargos, elas possuem semelhanças e diferenças. Eu não vou tratar aqui de todas as semelhanças e de todas as diferenças para a gente não fugir do foco principal, que é a resolução da questão. Então vamos lá, vamos agora ver a questão. Em outro vídeo eu trato de todas as semelhanças e diferenças. Mas esses dados que eu passei para os senhores me parecem que já são suficientes para responder a questão. Então vamos lá. Pedro promove ação de cobrança em face de José pelo descumprimento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. O processo instaurado teve seu curso normal e o pedido foi julgado procedente, com a condenação do réu a pagar o valor pleiteado. Não houve recurso e, na fase de cumprimento de sentença, o executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência. Sobre a postura adequada para o executado tutelar seus interesses, assinale a afirmativa correta. Então veja bem, teve o desenvolvimento de um processo cognitivo para que o juiz afirmasse o direito declarando quem tem razão e proferindo então o que a parte pediu. E ali a questão diz que o que ele perde é
tem um pedido julgado procedente para o cumprimento da ação de cobrança. Então, ele condenou o réu a pagar alguma quantia em dinheiro em favor do autor. Então, nós tivemos uma tutela jurisdicional cognitiva para declaração e condenação do réu. Então, a questão prossegue dizendo então que não foi interposto o recurso e iniciada a fase executiva, o executado pretende ofertar resistência. Tá? Então, esses são basicamente as questões mais importantes, os pontos mais importantes dessa nossa assertiva. Então, olha lá. Alternativa A. Deve oferecer embargos à execução e, para tanto, deverá garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. Não se trata de embargos à execução, como nós vimos. Se nós estamos diante de um mero prosseguimento, um prolongamento do processo, que é a fase do cumprimento de sentença, já houve a fase cognitiva, agora é a vez da fase executiva, nós não estamos falando da modalidade de embargos à execução, mas impugnação ao cumprimento de sentença e impugnação à execução. Então a resposta A está errada porque fala de embargos à execução. Alternativa B. Deve oferecer impugnação à execução, devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. A alternativa B também está errada, porque em que pese acertar ao falar em impugnação à execução, está errado ao exigir a prévia garantia do juízo, com penhora, depósito ou caução. Isso está equivocado. Lembra que eu falei que há algumas distinções e semelhanças entre as duas formas de defesa? Então essa é uma das semelhanças. Nem nos embargos à execução, nem na impugnação à execução, impugnação ao cumprimento de sentença, exige-se do executado que garanta previamente o juízo. Isso tem lá um fundamento teórico a partir de uma nova concepção do processo defendida pelo professor L. Fazzolari. O processo passou a ser entendido então como um procedimento que se desenvolve em contraditório. Daí então o contraditório é essencial para a compreensão de um processo. Sendo assim, ele não deve ser obstado, não deve ser apresentado requisitos e dificuldades para a defesa, para o exercício do contraditório por qualquer das partes. Tá? Bom, então a alternativa A estava errada porque falava em embargos e porque exigia a garantia do juízo. A alternativa B está errada porque fala em impugnação, está correto, mas exige a garantia do juízo, está errado. Alternativa C. Deve oferecer embargos à execução, sem a necessidade de prévia garantia do juízo para ser admitido. Errou ao falar dos embargos e acertou ao dispensar a garantia do juízo, e o que sobra, portanto, é a alternativa D. Deve oferecer impugnação à execução, exatamente, sem a necessidade prévia de garantia do juízo com a penhora. Está correto também. Isso, inclusive, é texto de lei. Isso é textual no Código de 2015. Vejam o artigo 525. O artigo 525 diz claramente que o devedor, o executado, ao ser demandado, ele pode oferecer impugnação e não precisa garantir ao juízo. Está lá, artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do professor Arthur. Até a próxima. Não se esqueçam, por favor, de curtir nossa página no Facebook, se inscrever em nosso canal no YouTube e acessar o nosso blog e se inscrever em nossa newsletter para que com isso mantenham-se atualizados com as questões de direito civil e processo civil. Forte abraço a todos.